Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Para Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. Não há nenhuma relação entre questões do poder judiciário e tarifa. São coisas que não têm nenhum nexo entre uma coisa e outra. Uma coisa é a questão do poder judiciário, e é importante destacar que a separação dos poderes é pedra basilar do Estado democrático, do Estado de direito. Não pode interferir num outro poder, é outro poder totalmente independente. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, em todos os países democráticos. Outra coisa é tarifa, que é comércio. E comércio se busca solução. Nós queremos até ampliar o comércio, podemos ter meta de ampliação ainda mais ambiciosa do comércio Brasil-Estados Unidos. Vamos te mostrar então aqui o que diz essa carta de Donald Trump. Ele fala o seguinte: caro senhor Bolsonaro, tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo das mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente. Não estou surpreso ao vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder forte e altamente respeitado que serviu bem ao seu país. Compartilho o seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, feitos pelo atual governo. Tenho demonstrado minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. Espero sinceramente que o governo do Brasil mude seu curso, pare de atacar adversários políticos e acabe seu ridículo regime de censura. Observarei tudo com atenção. Sinceramente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Aí a Casa Branca se posicionando de forma oficial. Canhato, a política de um presidente populista é sempre minimalista. Ele sempre está, em qualquer situação, no palanque, falando para sua plateia, para sua claque. Ele não fala, ele esquece o chapéu de defensor do interesse nacional, de ocupar o cargo de presidente da República. Ele é esse militante constante falando para sua audiência. Não importa se ele está dando uma entrevista para um repórter estrangeiro, para um repórter da Uni ou para um repórter do Irã. Para qualquer um, ele vai usar aquilo como um palanque para divulgar as suas propostas, a sua afinidade com o povo. Não existe interesse nacional, não existe chefe de Estado, chefe de governo, só existe o demagogo populista falando para a sua audiência. É isso o tempo inteiro. Agora, isso é ruim? Ué, parece que dá resultado. Olha as pesquisas, com todos, um governo envolvido no escândalo de corrupção do INSS, maior taxa de juro dos últimos 20 anos e jogando o povo na inadimplência e o maior número de empresas em falência, maior taxa hoje de inflação dos últimos anos, quebrando todas as metas. E aí, tem lá na pesquisa, está lá no segundo turno sendo candidato competitivo. Então, de alguma forma, todos esses desaforos que ele comete para atender a claque, a tribo, os seus seguidores, parece que está valendo a pena para o governo, não é? Está aí as pesquisas mostrando que ele continua sendo um candidato competitivo e tal. Ele não está nem aí para o Brasil, ele está destruindo o capital político do Brasil. E quanto mais ele atua dessa forma minimalista, sempre no palanque, sabe o que acontece? O Brasil se torna um país cada vez mais irrelevante na cena externa. Ninguém hoje dá a menor importância para o Brasil. A diplomacia brasileira está no seu apogeu da irrelevância. E como bem lembrou aqui o Kobayashi, na época que nós tínhamos o Oswaldo Aranha participando da criação da ONU, ou tendo o ouvido, esse sim, acesso ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, trazendo a primeira siderúrgica para o Brasil, hoje nós temos o Rasputin que toma conta da política externa brasileira há mais de 20 anos. É isso aí, é essa irrelevância do Brasil. Quanto mais populista é o presidente da República, mais irrelevante e insignificante o Brasil se torna na arena internacional. Primeiro, é preciso a gente estabelecer que quando essas tarifas foram anunciadas, quando houve a publicação da carta, a famosa carta escrita por Donald Trump, direcionada ao presidente brasileiro, colocando ali os motivos pelo qual ele estava aplicando tarifa de 50%, ou anunciando que passaria a aplicar, a partir de 1º de agosto, tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, houve uma manifestação muito contundente, clara, objetiva, inequívoca de Eduardo Bolsonaro, dizendo que aquilo ali, aquele anúncio, era uma resposta de Donald Trump a partir de articulações que Eduardo Bolsonaro havia feito junto ao governo de Donald Trump, então que o Donald Trump estava usando as tarifas para pressionar o Brasil a
cancelar ou tratar Jair Bolsonaro de forma justa dentro do processo que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal, além das questões de liberdade de expressão que afetam uma série de apoiadores próximos de Jair Bolsonaro. Agora, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo é que Eduardo Bolsonaro tem que ficar nos Estados Unidos para fazer o trabalho que a diplomacia brasileira não está fazendo, que é justamente negociar com o governo de Donald Trump para que não haja tarifas, ou que as tarifas pelo menos não sejam de 50%. Então, o que mudou? Eu acho, talvez eu tenha essa dificuldade. Eu admito, eu não sou a pessoa mais inteligente nem brilhante do mundo, pode me chamar de burro se quiser, mas há uma coisa que é fundamental para mim, que é coerência. Se ele articulou a imposição de tarifas, o que mudou para agora ele atuar como referência da diplomacia brasileira na negociação para deixar de haver tarifas? Então, quando há esse tipo de conflito, realmente eu tenho muita dificuldade em entender qual é o propósito. Ou eu não sou esperto o suficiente para entender, ou não sou inteligente o suficiente para entender, ou estão achando que o público é burro. E aí a coisa fica difícil, porque não podemos tratar as pessoas assim. É preciso haver um fio condutor lógico para que todo mundo entenda qual é o posicionamento que está sendo adotado. Fato concreto é, essas tarifas são um desastre para o Brasil. Fato concreto é, essas tarifas existem por causa de uma atuação absurda e irresponsável do governo Lula. Fato é, o governo Lula agiu e reagiu e está agindo da pior maneira possível em relação à imposição das tarifas. Nós não estamos no caminho de resolver essa questão da maneira do melhor interesse do Brasil. Estamos vendo um circo formado simplesmente com pensamento nas eleições do ano que vem. E o presidente ainda não entendeu isso, porque as manifestações de hoje que ele teve reforçam a sua atuação absolutamente irresponsável em relação não apenas a um parceiro comercial extremamente importante e estratégico para o Brasil, mas em relação ao país mais importante do mundo, que é vizinho do Brasil. Não é a China, que está lá do outro lado do globo. É os Estados Unidos, com quem poderíamos ter muitas vantagens caso construíssemos um caminho para fortalecer relações e não esfriá-las. Mas o governo é tão irresponsável que ele não mede esforços para jogar o Brasil cada vez mais fundo no colo da China. E a gente vai pagar o preço dessa irresponsabilidade por muito tempo ainda, Canhato. Essa carta nova do Trump, que todo dia agora fala do Bolsonaro, deixa mais claro impossível, cristalino, que se trata de uma questão política e não comercial. Que o Trump não quer uma nova Venezuela no continente, ponto. E que existem pouquíssimas alternativas na mesa para o sistema. Uma anistia ampla e restrita, que acabe com a perseguição, presos políticos, censura, e o fim, aliás, explícito na carta, o fim do julgamento injusto a que Bolsonaro está sendo submetido. Trump tem empatia também, porque passou na pele por isso, mas é mais do que isso. É ele não querer que o continente tenha uma nova Venezuela. Enquanto isso, fica um bando de empresário cabeça oca, achando que é uma questão comercial, que o caminho é a diplomacia, que vai negociar, porque somos velhos parceiros. Não é disso que se trata. Quantas vezes o Trump vai ter que gritar STF, Bolsonaro, até que essa turma entenda o recado? O Lula vai sempre dobrar a aposta. Ele quer transformar o Brasil na Venezuela. O Alexandre de Moraes não tem mais saída. É o sistema, são os donos do poder que vão ter que entregar a cabeça do Alexandre de Moraes e pacificar um pouco essa questão. Se não o fizerem, vão arcar com as consequências. O Brasil está no eixo do mal, virou um Irã, uma Venezuela da vida, Cuba. E aí, meus amigos, salve-se quem puder, porque vem sanção pesada e todo mundo vai empobrecer, e empobrecer muito. Estudem o que aconteceu com a Venezuela. Tinha muitas empresas, bancos, fecharam quase todos. Querem isso para o destino do Brasil? Ignorem o Trump. Como é canalha esse sujeito. Foi agora em rede nacional enfrentar a maior potência do mundo, enfrentar o Donald Trump. Ele tá querendo uma taxação de 100%, de 200%. É óbvio. Ele quer essa guerra econômica, essa guerra contra os Estados Unidos, porque ele quer vender o Brasil para a China. Isso é óbvio. E teve a cara de pau de falar que no Brasil existe, nos processos da trama golpista, devido ao processo legal, existe contraditório e ampla defesa. Ah, sim, um processo conduzido em uma corte sem competência por juízes incompetentes, por um relator manifestamente parcial, acusado sem direito a se defender, sem direito de ouvir suas testemunhas, advogados que têm microfone silenciado
palavra caçada, isso é devido processo legal. Nem na Venezuela isso é chamado de devido processo legal. Vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Você acha que a gente não sabe que isso daí desgasta o capital político? Porque o político, na verdade, normalmente ele faz justamente o oposto. Só que a gente está no momento que a gente não tem opção. Para que eu vou querer ser político? Para ficar num congresso que não aprova nem IOF? IOF, imposto extra fiscal. Um decreto não vale. Para que eu vou querer ser deputado, senador num lugar desse? Vocês vão querer ficar vivendo aí, trabalhando no local onde você não vai ter eleição livre? Vai continuar pagando imposto para bancar as viagens do Lula e da Janja no eterno lua de mel? Então entenda o seguinte, quando eu falo que os próximos meses são decisivos para a gente selar o destino do Brasil, se a gente vai virar a Venezuela ou se vai formar fileiras com os países livres, eu não estou de brincadeira, não. A gente está nesse momento, a gente está no momento do dia D da Segunda Guerra Mundial, guardado as devidas proporções, né? Porque eu não estou numa praia tomando bomba, mas trata-se de um momento decisivo. E momentos decisivos não são para pessoas que não sabem o que querem, para pessoas que não conseguem traçar um cenário e enxergar o dia de amanhã. Já imaginou se o Churchill tivesse essa dúvida e pensasse, talvez eu vou perder o cargo de primeiro-ministro se eu mandar os soldados no dia D, porque vai morrer gente. O Churchill, quando ele passou em revista, né, antes da invasão do dia D, lá na Normandia, ele sabia, ele olhava para a cara das pessoas e falava, vários desses jovens aqui, não vão voltar. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento, e não é isso que eu desejo. Mas qual outra opção que a gente tem? Voltar para o Brasil e ser preso? Igual alguns jornalistas aí estão falando, dizendo que eu estou tendo uma vida boa aqui? Eu acho que chegou a hora de entender o momento que a gente está vivendo. Eu não estou pensando em eleição. Essas matérias de jornal aí plantadas, dizendo que Eduardo subiu a cabeça e ele quer ser presidente. O que eu menos quero ser presidente. Eu adoraria, sabe o quê? Deixar essa bucha para o meu pai. Quem sabe ser senador. Porque se meu pai conseguir agarrar essa bucha aí de ser presidente, é um sinal de que o Alexandre de Moraes já não tem tanto poder. E aí daria para eu retornar para o Brasil e ter uma atividade parlamentar decente. E não só receber um baita salário e os privilégios. Pode ter certeza. Eu estou aqui querendo fazer o melhor. E eu não vou ouvir as pessoas que nos tacaram nessa lama. Eu não vou ouvir opiniões. Padrão essa daí do Mourão. Temos que resolver nosso problema internamente. Vamos arranjar um meio termo. Isso daí já ficou tão caricato, né, que existe uma palavrinha, vocês sabem bem, né? A cor do caracu. Eles entram com a cara e aí você entra sabe com o quê. Né? Então não haverá cartinha de pedido de desculpa. E para quem acha que o Eduardo recuou com relação ao Tarcísio, eu escrevi ali o que aconteceu. Eu expus meu ponto de vista, o Tarcísio expôs o ponto de vista dele, e vida que segue. Eu só queria ficar com o ambiente livre para poder debater e falar aquilo que realmente interessa. E o Tarcísio não é meu inimigo mesmo. Eu não tenho que ficar focando nada contra ele. Agora, mais uma vez, vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês viram o meu tweet falando que na reunião no State Department, com oito americanos, altas autoridades do State Department, ninguém sabia o nome da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Você tem noção disso? Isso é uma vergonha. Que vergonha, Itamaraty. Vocês se mexeram tanto para bloquear o meu pai e agora se sujeitam a ser capacho de Celso Amorim, um cara que prefacia livro do Ramais. Que vergonha ter um trabalho onde você acaba apoiando pessoas que no final do dia estão dando suporte para terrorista botar bebê em forno e ligar o micro-ondas? Será que não tem ninguém com empatia dentro do Itamaraty? Ninguém com coragem para chegar e falar, olha, se for para fazer isso daqui, prefiro pedir as contas. Tem nenhum judeu aí no Itamaraty, não? Tá olhando para o lado e tem um conhecido em Israel, de repente? Aí o pessoal acha que vai mandar o Celso Amorim, o Alckmin, para negociar.
Alcolumbre, me falaram que o senhor faz parte da comunidade judaica. Eu não sei. Mas independentemente disso, eu juro pra você, eu acho que o Alcolumbre é um cara bem intencionado. Muita gente na direita frita ele. Eu tenho uma opinião diferente. E olha que ele travou bastante a nomeação lá do André Mendonça, deu um certo trabalho durante o governo do meu pai, mas eu não coloco ele numa prateleira igual ao do Lula ou igual ao do Alckmin, não. E é por isso que eu vou dar essa dica aqui. O Congresso tem a possibilidade de ser protagonista como há muito tempo não se via. Protagonista no momento decisivo e protagonista estando do lado correto. Afaste-se do Alckmin. Vocês não vão chegar nem na portaria do assessor que pode começar a resolver o problema na Casa Branca, ou no State Department, ou até no Congresso, estando com o Alckmin. O Alckmin teve do lado dos Houthis, do Hamas, do Hezbollah, de notórios assassinos de americano. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Agora, sozinhos, você e o Hugo Mota, vocês têm uma grande possibilidade de serem eleitos. Eu me coloco à disposição até para ajudar. Lembre-se, quando eu fiz intercâmbio aqui, eu fiz hambúrguer, mas isso faz muito tempo. Foi lá em 2005, tem 20 anos já. Me orgulho disso. Aprendi aqui nos Estados Unidos que não existe trabalho que não dignifique a pessoa, né? Aqui todas as pessoas fazem tudo elas mesmas. Cortar grama, tomar conta das crianças e assim por diante. Então, contem comigo para ajudar a resolver os problemas do país. E Deus abençoe as autoridades brasileiras para iluminar a cabeça delas, para que dê sabedoria, para nesse momento difícil, a gente ter a coragem para tomar a decisão correta. No mais, não acredite em tudo que você olha aí na grande imprensa não, beleza? Vocês tentaram, do establishment, mandar um emissário para ter conversas dentro da Casa Branca pelas nossas costas. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. O cara marcou a reunião, uma pessoa que nos conhecia, tentou ir pelas nossas costas. Nos ligaram, avisaram e nos convidaram para a reunião. Você imagina a cara do sujeito quando chegou lá, sentou na mesa e viu Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo do outro lado. A cara do sujeito. Não sabia o que fazer, falou, a Casa Branca virou e falou assim: muito obrigado por ter vindo, a gente quer continuar a reunião com o Eduardo e com o Paulo. O sujeito foi escoltado para fora. Nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo, não teríamos chegado onde chegamos se não houvesse muita confiança. Então não adianta, tentar convencer o Bolsonaro a fazer um acordo caracu, porque não é ele que está no comando. E 2, não adianta tentar depositar a esperança no Tarcísio. E 3, não adianta depositar a esperança nessas caravanas inúteis. Quando vocês perceberem isso, vocês vão perceber qual é o único caminho possível. Aí nós estaremos na solução. Quando a possibilidade do acordo passa e você começa a prestar atenção que, para qualquer acordo, a condição necessária, embora não suficiente, é a anistia ampla, geral e restrita. E, obviamente, alguns empresários já começaram a perceber isso. Por isso, está havendo um movimento de inúmeros empresários grandes vindo conversar comigo e com Eduardo Bolsonaro. Agora, eu não vou dizer o nome deles, saiu no jornal, mas você que me escuta e quer entrar em contato conosco, saiba que eu jamais irei expô-los. Mas há empresários vindo da nossa direção. E o que nós temos dito a ele, e nós temos tentado ajudar de todas as formas, é que eles precisam entender que o único caminho para a pacificação do Brasil passa, e não se resolverá somente com ela, mas passa pela anistia ampla, geral e restrita. E que vocês devem pressionar os seus contratados dos escritórios de advocacia dos ministros para que eles permitam que o Congresso aprove uma anistia. A anistia é boa para todo mundo. A anistia, inclusive, permite ao Supremo que saia de cara limpa. Enquanto isso, eu estaria desesperado. Aliás, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu ficaria totalmente apavorado, porque não somente o governo Lula vai dobrar a aposta, porque eles entendem que é benéfico a eles, o Lula entende que está sendo beneficiado, então ele tem todos os incentivos para aumentar, para tacar lenha na fogueira,
Mas também o Alexandre também vai dobrar a aposta, porque ele precisa mostrar que é ele quem manda no chão da questão. E a gente já vai falar sobre porque já fez sobre isso. Enquanto eles dobram apostas, você, meu querido empresário, de empresa gigantesca, você vai se ferrar de verde e amarelo. E nós, eu devo dizer, nós trabalhamos para sanções individuais ainda, não para agora, mas para agosto. E quando eu digo assim, não é o presidente Bolsonaro que está no comando, quem está no comando também não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Freire. Quem está no comando é o presidente Trump. E dentro dessas posturas do Lula e do Alexandre, eu, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Diante da postura do Lula, incentivado a tacar lenha na fogueira, e do Alexandre, com seu ego megalomaníaco de dobrar a aposta, se eu atuasse no mercado financeiro, eu estaria simplesmente apavorado com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao sistema financeiro subsequentes a essas dobradas de aposta. E eu tô avisando, porque ninguém ouviu quando eu falei que ia dar merda, eu tô avisando e depois não venham querer botar na nossa conta. Depois não venham querer botar na nossa conta. Avisei o que ia acontecer até agora, ninguém acreditou, estou avisando vocês do mercado financeiro. Esqueçam essas consultorias bostas que vocês contratam, os caras não têm a menor ideia de nada. Um zilhão de avisos e foi um monte de gente pego de surpresa. Não vai de nada. Prestem atenção, tenham medo. Tenham medo, o medo é necessário. Há possibilidade, sim, de sanções ao mercado financeiro brasileiro, como há em outros países. Basta olhar o que os Estados Unidos fizeram aos outros países. As sanções ao país e ao sistema financeiro são parte do arsenal, e o Trump não tem nenhum medo de usá-la. Se alguém acha que o Trump não vai fazer isso, acorda para a vida. Aliás, Bruno, faz aqui pra gente um corte pro shorts com esse pedaço que eu acabei de fazer agora, tá? Faz um corte pra gente pro shorts, pra gente, isso aí precisa circular pro mercado financeiro, entender. É um aviso, inclusive pro Brasil, para as pessoas se prepararem para essa possibilidade. A mesma sinalização tem vindo do senador americano Lindsey Graham. O Lindsey Graham diz à CBS que o Brasil pode sofrer uma sobretaxa de 500% nas suas exportações para os Estados Unidos. Nesse caso, em razão da cooperação do Brasil com a Rússia, tanto comercialmente quanto em setores estratégicos. E você acha que o Lula vai tirar o pé do acelerador? Veja, por exemplo, o que diz o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que o Brasil está preparando uma resposta que vai além do âmbito tarifário, sendo então um conjunto de medidas contra os Estados Unidos. Eu até espero que não sejam tarifárias, porque eu já falei aqui que se o Brasil adotar reciprocidade tarifária com os Estados Unidos, o Brasil vai ter que baixar as tarifas sobre os produtos americanos. Ora, faça as contas. Com a tarifa Moraes, a tarifa média dos americanos das exportações brasileiras, hoje é 3%. Com a tarifa Moraes, vão ser 53%, então. A tarifa média adotada pelo Brasil em relação às exportações americanas é de 60% a 100%. Então, o Lula teria que baixar a tarifa entre 7% a 47%. Mas, como eles dizem que não vai ser tarifária apenas a resposta, e eu volto a dizer, interessa ao governo Lula e ao PT inflamar a situação. Então a gente está num estado de loucura. É uma situação que, obviamente, vai ficar muito ruim. Pelo menos até que os adultos, você, do dono do dinheiro, dono do capital, é hora dos adultos voltarem ao comando. Vocês fizeram bosta. Pensem quem são os grandes interessados nesse circo. E todo mundo sai beneficiado com a anistia. Eu acho que até o PT sai beneficiado com a anistia. Porque o PT é louco para que o Bolsonaro possa disputar a eleição, ou que o Eduardo seja o candidato. Então, até eu acho, minha opinião, é que o PT quer anistia. Na carta do Trump, ele é bem claro. Ó, regulamentação da Big Tech. Quem é que fez? Fez o STF brasileiro. Ainda através de uma grande imprensa, né, a Daniela Lima, na Globo News, mandando recado de que eles foram até alertados pelo Cássio Nunes, mas resolveram seguir adiante a despeito de eventuais sanções norte-americanas. Agora, regulamentaram a rede social, mandaram um recado para os americanos e estão reclamando das tarifas, agora segura o rojão. Vocês são os responsáveis pelas tarifas. Mais adiante, Trump fala em lawfare contra Bolsonaro e os seus seguidores. Aí você lê, sei lá, né, todo mundo que está preso, tomando processo. E não é só 8 de janeiro não, tá? A gente fala em anistia ampla porque tem muito mais gente nesse barco. Aqui nos Estados Unidos tem Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, André Porciúncula, lá na Espanha tem Oswaldo Eustáquio. É gente que não está metido no 8 de janeiro e sofre perseguição do Moraes. Então a anistia tem que ser ampla. Eleições limpas e transparentes ano que vem. Uma pauta que, se Deus quiser, o Cássio Nunes à frente do TSE, com a vice-presidência do André Mendonça ano que vem, na eleição, a gente pode também avançar em aprimoramento do sistema eleitoral.
que deixe de ser criminalizado qualquer tipo de crítica e busca por solução. Quem que ganha, quem é que perde com o voto impresso? Quem é que ganha, quem é que perde com a impressão do voto e contagem pública deles? Se a gente copiar o sistema do Paraguai ou da Venezuela, já vai ser um avanço. Venezuela. Não falei errado não, tá? Na Venezuela tem o voto impresso. Enfim, então o que o Trump está falando é o seguinte, Brasil, ou você se comporta como uma democracia, com esses itens que eu falei, ou vocês vão ter um tratamento de uma ditadura. É simples assim. E o ponto é isso que você falou. O grande culpado dessa história, retomando o ponto aqui de falar a verdade, sem dúvida nenhuma, segundo a carta do Trump, o ponto central dessa história é o Supremo Tribunal Federal. São as práticas, para o Moraes. são as práticas da perseguição da oposição política simbolizadas aqui com o ícone maior com o presidente Bolsonaro, de quem o Trump ainda fala no dia seguinte com uma repórter, eu nem sei qual foi a repórter, acho que foi a menina do SBT, que aborda o presidente Trump ali. A gente estava em reunião, Saiu da reunião, viu o vídeo. Viu o vídeo na Fox News, né? A menina do SBT, acho que é a Patrícia do SBT. Sim. Até que te entrevistou no final de semana passada, né? Foi ela? Eu não sabia, não. Eu ouvi dizer que foi ela, que foi a Patrícia do SBT que perguntou. Fez a pergunta e o Trump respondeu: Bolsonaro, eu não sei se vocês têm o vídeo aí, se a produção tiver, daqui a pouco passa. Mas fala assim: Bolsonaro foi preso? Aí ele faz a pergunta: já teve o julgamento do Bolsonaro? É que os parâmetros são diferentes, Exato. né? É que eles. Não é que o Trump está desinformado sobre o julgamento do Bolsonaro. O Trump, quando ele está perguntando, já teve o julgamento do Bolsonaro, ele está perguntando se já teve Foi condenado, né? a condenação, a fase final, né, a audiência final do julgamento. O Bolsonaro já foi condenado? Aí fala, ainda não. Aí ele fala, bom... Que medo. Você imagina, chega a seguir para o Trump. Já foi condenado. Ele é capaz de anunciar uma tarifa de 100% congelamento de bem de um monte de gente na hora. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump é capaz de fazer um negócio desse. O que esse vídeo mostra? Eu espero que a audiência tenha assistido, senão a produção tinha que botar aí pra gente. O que esse vídeo mostra? Em primeiro lugar, que a preocupação número 1 do Trump é a condenação do Bolsonaro. O Trump gosta, ele disse ali, não é meu amigo, mas, cara, é inegável o quanto que o Trump gosta do seu pai pela forma que ele coloca. E a ressalva que ele faz é porque o Bolsonaro é muito difícil na negociação, né? Vocês vão lembrar, o Bolsonaro falou disso ontem, né? Exato. Que teve um problema, o aço de boa parte do mundo foi taxado pelos Estados Unidos no primeiro mandato do Trump. E o Brasil seria taxado. E o que o Bolsonaro fez? Entrou em campo e conseguiu segurar em 0%. Eu lembro que tinha muita crítica também do governo americano naquela época, falando que o Brasil estava propositalmente desvalorizando a sua moeda para botar o seu produto mais competitivo no mercado internacional. Eu lembro... Tem Olha tanta coisa interna aqui também. Vamos botar aí, bota aí pra gente. E é isso aí. From Brazil? Yeah, okay. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any of that? He's going to trial now, right? Yes. When is that trial starting? The prosecutors were asking... When is the trial for Bolsonaro starting? When started? When is it? A month ago. How is it going? Não foi month ago. Now they are asking him to find them guilty. But they haven't found him guilty, have they? But what do you think? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president. Very respected. Essa é a chave. A chave não é que é uma questão... Ele gosta do seu pai, mas a chave, e eu posso falar isso com um certo lugar de fala, porque eu lidei bastante com o Trump, é que o Trump respeita as pessoas que lutam pelo interesse da sua empresa, do seu povo ou seus próprios interesses. Ele respeita esse tipo de coisa. E é o que ele fala, o presidente Bolsonaro era muito respeitado.
Era respeitado porque era visto como uma pessoa honesta e que fazia o melhor possível para o seu país. Agora, a segunda coisa que dá para você perceber nesse vídeo é isso que você falou. É a preocupação do Trump já foi condenado, porque ele sabe... Por que ele está com essa preocupação? Porque a gente tem informado a Casa Branca de que a condenação do presidente Bolsonaro é iminente. O Trump talvez não tenha a linha do tempo no detalhe. Falou, será que condenaram... E mais, no dia anterior, nós tínhamos dito que a linha do tempo tinha se acelerado porque o Paulo Gonet tinha como retaliação, Paulo Gonet que foi até um assunto recorrente aqui dentro, né? Um assunto, perguntaram bastante sobre o procurador. Paulo Gonet tá fazendo muita força, cara. Ele tá querendo ir pra marca, assim, já tá na marca do pênalti, mas ele tá querendo entrar no gol sozinho. Paulo Gonet quer ser sancionado, ele tá pedindo. Paulo Gonet tá se esforçando para ser sancionado. Eu até, cara, tenho pena porque eu não deveria ter, o cara tá me processando pedindo 40 anos de prisão para mim. Mas algumas pessoas dizem que ele ele era uma boa pessoa, que não era um cara mau. E a gente ouve muito isso, né? É católico, Exato, ele tem um coração conservador. Por isso que eu chamo ele de o apóstata. O apóstata. Mas ele deveria aprender com a história, né? De que essas pessoas, a visão que um Alexandre de Moraes vai ter para você, Gonet, é a mesma visão que ele teve do Eduardo Tagliaferro, por exemplo. Não adianta o quanto você seja subserviente. Você acha que está agradando a eles e você os mede pela sua regra moral. Qual a sua regra moral? Poxa, se eu estou agradando a eles, eles serão gratos. Negativo, eles não serão gratos. Eles vão te descartar e, se for necessário, se for interessante a eles, com requinte de crueldade no primeiro momento. O Eduardo Tagliaferro, ele foi demitido da cabeça da inteligência do Moraes, lá no TSE. Eduardo Tagliaferro, ele fazia os relatórios. Estava envolvido naquelas comunicações com os juízes, né, com o André Vargas, com como é que era o Marco Antônio... Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Isso. Onde ele fala, né, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, ele quer pegar, né, o Alexandre Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. O Tagliaferro, ele estava naquelas comunicações ali. E ele acabou saindo da sua posição, né, de inteligência do Alexandre de Moraes, depois que ele teve uma discussão com a sua esposa ou ex-esposa, alguma coisa do tipo. Resultou numa violência doméstica, parou na delegacia. O Moraes, sem nenhuma cerimônia, cortou a cabeça dele. Então, veja só, o cara que fazia os relatórios a mando do Moraes, um cara que sabia que estava incorrendo em crimes ao fazer aquilo, né, e o Moraes utilizava como prova emprestada nos seus inquéritos do STF. Então, o que ele fazia? Produzia um relatório aqui na inteligência do TSE, aquele centro de combate à desinformação, blá, blá, blá. Assessoria. Ele pegava isso daí e jogava dentro do inquérito da Milícia Digital, inquérito das fake news, inquérito não sei o quê. Esse cara que deveria gozar de total respeito e o mínimo de consideração do Moraes, o Moraes cortou a cabeça. Você acha que você, Gonet, vai gozar de alguma gratidão desse tipo de... E a palavra correta é psicopata? Porque o psicopata tem os seus valores próprios. Pessoas normais, Gonet, igual a eu, igual a você, igual a Paulo Figueiredo, a gente tem gratidão, consideração, a gente sente vergonha, a gente tem constrangimento, nós nos preocupamos em ofender uma outra pessoa que a gente tem carinho e apreço. Sim. O Moraes não tá nem aí para isso. O psicopata não tem, incapaz de ter empatia. Né? É absolutamente então, incapaz. Eu não leio normalmente superchat, mas tem um superchat aqui que eu quero ler, que é muito especial, da Júlia Zanata. Que isso? Eduardo Presidente. Eduardo Bolsonaro Presidente, é isso. Este é o tweet da Júlia Zanata. Um beijo pra Júlia. Não, só vai um beijo se estiver usando o arquinho opressor lá da colônia germânica. Maior Oktoberfest do Brasil fora da Alemanha, Blumenau, hein, pessoal? Colônia alemã. Nós tivemos dois grandes posicionamentos. Um posicionamento que foi o seu posicionamento, você fez um tweet que foi um primor, e não fui eu que escrevi. Meu ghostwriter. Não fui eu que escrevi, foi efetivamente, assim, eu tava viajando, fiquei assim, emocionado lendo, onde você faz um discurso real sobre a situação do Brasil, que, olha, ninguém tá feliz com o que a gente tá vivendo. Mas a guerra exige esse tipo de coisa. O estado natural do ser humano é o estado de ter que lutar pelos seus direitos e pelas liberdades, e essa é uma luta dolorosa. Uhum. Mas, por outro lado, nós não vamos ceder, capitular, fazer concessões
mais uma vez, os famosos... Você fez um outro tweet bacana, que foi um gráfico do acordo Caracu. Bota o gráfico aí na tela. Se puder, vai lá no meu tweet, pega o gráfico usei no programa anterior. Usou? Usei. Usei ontem o gráfico do programa Caracu. Vocês devem ter aí no arquivo. Aí, ó. Pressão. Boa, Brunão. Pressão tem que aumentar. A pressão vai aumentando com o passar do tempo e no meio do caminho alguém sugere um acordo Caracu. Aí você não chegou no objetivo. Foram muitos, né? Ontem, meia-noite, a gente estava recebendo a ligação de acordo Caracu. Mas a sua postura sempre foi: não vai haver acordo Caracu, não é isso que nós queremos, não era desta forma que nós queríamos, mas o presidente Trump quis que fosse assim e não vai haver acordo Caracu. Não adianta nos procurar com acordo Caracu. Agora é o momento de segurarmos firme e seguimos na direção adiante. Do outro lado, essa foi uma postura. E a gente não tem nem opção, né? Aí, imaginemos aqui que fomos aceitar e falar o seguinte, vamos então trazer aí... Se você fosse fazer o acordo redução de tarifa ou postergação, qualquer coisa que seja, confiando que o STF vá fazer uma medida que vá satisfazer alguns dos pontos da carta do Trump. Confiança de que no futuro será tomada alguma atitude. Coisa que não vai acontecer, né? Porque o STF, não é STF, principalmente o Moraes, ele não respeita qualquer iniciativa nesse sentido, já foram várias tentativas, mas, ainda que tivéssemos essa possibilidade, ela esbarra numa coisa chamada presidente Trump. Eu nunca vi o presidente Trump recuar, e ele é especialista em estressar a relação para depois sentar uma mesa de negociação. Então, eu acho que o presidente Trump ele tem um by the book, ele está seguindo uma linha de raciocínio que faz muito sentido na cabeça dele e provavelmente é o certo a ser feito, porque ele é a vida inteira sentando em mesas de negócio e buscando aquele acordo mais proveitoso, segundo o entendimento e a visão de mundo dele. Então, somente trazer para nós o pedido para redução de tarifa ou postergação da tarifa, etc., isso é inócuo, não depende mais da nossa vontade, né, Paulo? E nós nem, eu não quero entrar aqui de novo nos detalhes da reunião, mas nós nem aventamos essa possibilidade. Sim. Nem aventamos porque nós entendemos que o primeiro passo tem que partir do governo brasileiro, tem que partir das autoridades brasileiras que passa pela questão da anistia. Se vier uma delegação do Brasil para cá, vai ser essa a mesma resposta, creio, não? Vai ser absolutamente essa a resposta, isso ficou claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa foi uma postura inabalável de nós vamos seguir adiante, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar com sangue, suor e lágrima, você sofrendo as consequências, como disse acho que o Estadão deturpou um pouco o que você disse, mas disposto a abrir mão do seu mandato, inclusive, disposto a abrir mão da sua convivência com a família, eu disposto a continuar sofrendo as consequências, sendo processado, sendo condenado, o que quer que seja. Nós estamos dispostos a arcar com as consequências, e esse foi um discurso. Do outro lado, teve um outro discurso, que foi o discurso do acordo Caracu, e o discurso do desespero, do meu Deus do céu, o Lula agora ferrou, o Lula é presidente. Vieram os dados objetivos. E aí o que aconteceu? Só parece, que a oposição ficou um pouco abalada, precipitada. O que eu quero dizer com isso? A oposição que você diz, nós aí, PL, Bolsonaro... Vocês. Vou me excluir aqui da oposição, mas você não. Você realmente teve uma postura inabalável. Mas muita gente entrou no modo pânico, achando que agora era a reabilitação do PT. Vieram os dados e eu fiquei muito impressionado com uma pesquisa, primeiro, que saiu da Atlas Intel. A Atlas, lembrando, né, que foi um instituto que acertou, inclusive, com maior precisão a eleição americana. Impressionante o trabalho que eles fizeram. A pesquisa da Atlas Intel mostrou que 38% dos brasileiros apoiaram tarifas. E eu confesso que, quando eu vi esse número, né, 4 em cada 10 brasileiros estão apoiando tarifas contra o próprio país. Eu fiquei absolutamente perplexo. Porque eu imaginei que fosse 1 em cada 10 brasileiros que tivesse a dimensão. Mas 4 em cada 10 brasileiros, e eu me atrevo a dizer que são as pessoas que mais estão prestando atenção na situação, tiveram a maturidade. A que você atribui? A maturidade. A maturidade do povo brasileiro que entendeu essa sua postura. Porque esses 4 em cada 10 brasileiros, lembrem-se, devem ser 80% dos eleitores da direita. 4 em cada 10 brasileiros
Se metade dos brasileiros são eleitores da direita, 4 em cada 10 brasileiros, que os do PT que não acharam a tarifa boa. Tá melhor que a Dilma nesse cálculo, né? Pô, eu estudei um pouco mais de economia. Se 4 em cada 10, né, se 50%, digamos, dos eleitores do Brasil são para a direita e 50% para a esquerda, grosso modo, tá? Arredondando. Arredondando. É isso aí. 4 em cada 10 significa Muita que coisa. 80% dos eleitores da direita, porque os eleitores do Lula não vão achar a tarifa boa. Sim. 80% dos eleitores da direita acharam a tarifa uma coisa boa. Ou seja, a população, na sua maioria do seu eleitorado, entendeu com uma maturidade absolutamente avassaladora. Então não faz sentido um deputado de direita ficar constrangido e defender o posicionamento que a gente está defendendo. Não tem, porque o eleitorado defendeu o posicionamento. Eu diria que se eu tivesse 80% dos deputados e senadores de oposição com a maturidade que 80% do eleitorado deles tiveram, eu ficaria absolutamente satisfeito. Mas não. Nós tivemos 80% dos deputados e senadores envergonhados em assumir uma postura que foi a postura do eleitorado. Essa foi a primeira pesquisa. Daí veio uma outra pesquisa que... Detalhou mais, né? Não, essa outra pesquisa, eu vou pedir para o Bruno colocar aí na tela, a pesquisa da Quest. E lembrando, Quest é um instituto oficial da Globo News, é um instituto que não é um instituto favorável a gente. Então veio a pesquisa da Quest e mostrou que... Você tem aí, Bruno, para colocar pra gente? A pesquisa que eu tô querendo botar, o gráfico que eu tô querendo botar... Não é esse não, é o da Quest, é o gráfico geral. É o gráfico geral. Esse aí. Esse gráfico é impressionante. Primeiro que toda essa maluquice, todo esse desespero, com toda a Globo News, o dia inteiro, 24 horas, com o Jornal Nacional abrindo, dizendo que você é maluco, que você que tá ferrando o Brasil, etc, etc. Tudo isso, toda essa propaganda positiva e mais robôs do PT, mais 500 mil, eu quero que bote a notícia daqui a pouco no ar, eu vou falar sobre isso, mas 500 mil de reais praticamente em impulsionamento. Os dois maiores impulsionadores da Meta, do Facebook, né? Meta, Facebook, Instagram, foram o governo e o PT, os dois maiores, que mais compraram anúncio. Depois que tem gabinete de ódio, somos nós, né? Exato. Posto isso, aí você vai imaginar, não, peraí, o que aconteceu foi que a aprovação do Lula disparou no Brasil inteiro e a reprovação desabou. É isso que querem vender, né? Era esse o medo da oposição. Era esse o medo dos deputados da oposição que discordaram da sua visão e da nota conjunta que nós fizemos. No final das contas, a aprovação do Lula subiu, eu nem diria subiu porque está praticamente dentro da margem de erro, oscilou 3 pontos para cima. 3! Tô vendo aqui o gráfico. 3. Aí quando você olha, isso é que é impressionante. Quando você olha o dado, que é esse gráfico que vocês estão vendo na tela, pelo Brasil por regiões. Eu vou começar pela região Nordeste, que é a primeira aí do gráfico. No Nordeste, a reprovação do Lula ficou idêntica. A reprovação manteve. E a aprovação oscilou 1 ponto para baixo. Para baixo. Quando você vai pro Sul, vou pular o Sudeste aqui. Sul, a aprovação caiu 1 ponto, oscilou 1 ponto para baixo e a reprovação 1 ponto para baixo. Estatisticamente, é 0. Não faz diferença. Não existe pesquisa com esse grau de precisão. No Norte e no Centro-Oeste, eu estava dizendo ao deputado Gustavo Gayer hoje, brincando com ele, que ele é do Centro-Oeste, futuro senador, se o Alexandre deixar, dizendo que a aprovação caiu 2 pontos e a reprovação permaneceu idêntica. Ou seja, em todas as regiões do Brasil, exceto o Sudeste, eu vou chegar no Sudeste, em todas as regiões do Brasil, esse medo, esse pavor de que as tarifas iam destruir, essa análise do pessoal da Faria Lima, isso é no momento zero. Teve impacto nenhum com toda, volto a dizer, com toda a Globo, com toda a imprensa, com toda a Globo News 24 horas por dia e com 500 mil de impulsionamento nas redes sociais. Onde houve a mudança? Uma inversão de aprovação e reprovação. No Sudeste.
no Sudeste, lugar do governador Tarcísio, a gente até falou, olha, talvez a sua percepção esteja enviesada, porque a gente olha o Brasil de fora e você está aí lidando com o Sudeste. No Sudeste houve, de fato, uma mudança acentuada. Por quê? A aprovação do Lula subiu 8 pontos e a reprovação em contrapartida desceu 8 pontos. Mas ainda assim, a aprovação do Lula no Sudeste ainda é 40% e a reprovação 56%, ou seja, ainda tem um net, né, um saldo de reprovação de 16 pontos. Também. 16 pontos. Então, essa falácia, eu quero dizer isso, você, deputado da oposição, você está caindo na narrativa da Globo. Você está caindo no conto do vigário. As pesquisas dos institutos favoráveis a eles mostram. Seja firme, o Brasil está com você. É um mito de que isso vai reabilitar o Lula. Os números não mostram isso. Tenha ousadia. Who dares wins, né? Quem ousa, vence. A sorte favorece o audaz. Nós não estaríamos aqui se a gente ouvisse Rede Globo. Nós não teríamos chegado a esse ponto, feito algo que nenhum país conseguiu fazer na defesa da sua liberdade. Ora, são mais de 200 países batendo na porta do Trump. Nós ontem chegamos na reunião e as pessoas falaram, o que vocês fizeram aqui em Washington foi inacreditável. Isso foi demais, isso foi demais. Fala aí. Pode falar. Teve uma... Eu vou usar mulher, né? Não vamos botar nome nas pessoas não, porque é muita exposição. Mas uma das mulheres chegou e falou, olha, eu não sei se vocês sabem, mas esse tiro de bazuca, isso tudo, foi porque vocês não só conseguiram atrair a atenção. Vocês, como é que ela falou? Ela falou shake, né? Acho que foi o Beva que ela usou. Falou, vocês... Rattle, foi a expressão que eu... Rattle é agitar, né? Vocês agitaram demais as coisas aqui dentro, que vocês foram aqui, foram ali, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, olha, eu até falei, obrigado, eu tô recebendo isso como um elogio. Ela falou, porque realmente... E aí depois falando com uma outra pessoa, né, um outro conselheiro, ele falou, normalmente as pessoas nos procuram aqui pedindo ajuda. Eles não trazem pra gente a solução, a visão de cenário, relatórios, um plano by the book que faça sentido. E aí a parte do cérebro, né, do pink do cérebro, tá o cérebro aqui do lado aqui pra ser o... A gente vai substituir na entrada do Paulo Figueiredo Show a musiquinha do jingle, né, do General Figueiredo lá dos anos 80 pelo pink e o cérebro. Mas isso daí foi realmente o seguinte, e mais uma vez, sem escritório de lobby, né, recursos parcos. Às vezes eu posto uma foto aqui, a colar, algumas das vezes que a gente veio a Washington, nem sempre, né, fazendo videozinho com um tripé encaixado na árvore no meio da praça. Tem uma árvorezinha ali na frente da Casa Branca, que é o nosso cinegrafista oficial. Ali é o nosso cameraman. E o nosso cameraman. Poxa, o quarto sala, de favor... Pô. Aí um dorme no sofá-cama, o outro dorme no quarto, o outro bota o colchão inflável lá no chão. Eu não tô reclamando não, tá? Tá sensacional. Poxa, isso daí tá estrutura maravilhosa. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês que a gente chegou muito longe e isso era com muito pouco. Era totalmente inesperado. Se você voltar um ano atrás e falar, olha, a sua missão Trump vai ser eleito, consigam a atenção dele para ele falar de Bolsonaro, trazer para o Brasil isso. Iam falar, loucura, vocês jamais vão conseguir isso.